Você sabia que ontem eu fui lá malhar na academia, aí o vascaíno, não faz isso que você ficou fazendo gracinha com Pedrosa. Agora ela tá assim, cara. Ela tá zoando, ela tá soltinha, entendeu? Deixa ela, que a hora dela vai chegar. A cara da Fernanda é tipo nós vascaínos de hoje com a suposta renovação do Léo Jardim. Gente, Francis, fala pra ele o que tá acontecendo com o Léo Jardim. Ele recusou de novo? Ela continua se arrastando. É essa que é a Por que verdade. você acha que tá acontecendo isso? Você acha que ele não quer? O que Por é? vários motivos. Por quê? O primeiro... Primeiro que ele trocou de empresário no ano passado e o empresário que ele tá atualmente é um cara que é bem complicado. Essa que é a grande verdade. E é um empresário que acha que o Léo Jardim tem que ganhar R$1,5 milhão de reais. 2 milhões de reais, fora luvas para renovação e tudo mais. E o Vasco não vai pagar R$1,5 milhão de reais pro Léo Jardim. Esse que é o ponto. O salário oferecido pro Léo Jardim é o salário do Verratti. Qual é o salário? Pode Cerca falar? de R$800 mil. É mais ou menos isso. É o maior salário do Vasco? Tirando o Payet, que agora foi embora. Sim. E o Felipe Coutinho, que é um caso à parte. Que é o Felipe Coutinho. Ele se tornaria o maior salário do Vasco. Perfeito. Entendeu? Junto com o João Vitor também, que ganha um alto salário, mas por um contrato feito anteriormente. Então, assim, a realidade é a seguinte. Recusou, não tem nada definitivo de recusa. É uma contraproposta. Perfeito. Eles fizeram uma proposta antes daquele jogo da Copa do Brasil, do Operário, que era isso que eu estava falando. Era um salário muito astronômico, acima de R$1 milhão. Só que o Vasco não tinha respondido ainda. O Vasco retornou fazendo uma proposta, como eu falei aqui, na casa do salário do Verratti. Assim é a aspa, tá? De uma fonte da diretoria. O Léo Jardim está recebendo uma proposta até 2030, que começou em 28, foi para 29 e chegou a 2030, ou seja, mais tempo de contrato, mais estabilidade para o jogador, na casa do salário do Verratti, que é o maior salário do elenco, tirando o Payet, que vai embora, e o Felipe Coutinho, que repita um caso à parte. Então assim, Léo Jardim, toda a gratidão a você. Um cara que foi muito importante pro Vasco, que eu rasgo aqui o tempo inteiro. 2 anos dos últimos 2 anos aí, sem dúvida alguma, é um dos 3 melhores goleiros do Brasil. Sou muito grato. Mas esse negócio de faz proposta, recusa, faz proposta, recusa. Eu acho muito mais fácil ele ser honesto com o clube e falar assim, cara, eu não quero mais ficar. Vamos tentar achar uma proposta para eu sair? Ou eu não quero mais ficar. Ele tem uma renovação automática, que ele vai, se jogar mais jogos, renova até o final do ano que vem. Então assim, renova, que seja, joga o que tem que jogar, mas fala, Vasco, deixa claro aqui para você, eu não quero mais ficar. Vamos em união com o clube e com a diretoria também, com o empresário, buscar uma nova proposta e principalmente ser honesto com o Vasco para que o Vasco possa buscar um goleiro. Sim. Na janela de transferências agora. Porque assim, eu quero perder o Léo Jardim? Lógico que não. Quem quer perder o Léo Jardim? Quem não quer ter o Léo Jardim no seu time? Mas ficar nessa novela também. E ele já disse que quer ficar, mas aí disse que quer ficar e recusa a proposta e faz contraproposta. Então assim, com todo o respeito, Léo Jardim, você, antes de chegar ao Vasco da Gama, ninguém conhecia. Era um goleiro que ninguém conhecia. Tem um projeto e uma oportunidade para estar no ano que vem, inclusive disputando uma posição de Copa do Mundo, de terceiro goleiro. Tem um projeto, caso ganhe o título, de ser ídolo do Vasco da Gama, que não é pouco. Talvez para você ou para os seus empresários seja pouco, mas não é pouco. Então assim, recebeu o salário do artilheiro do time, porque ele é o jogador que mais performa junto com o Verratti, e tá reclamando fora luvas e um contrato até 2030? 5 anos de contrato? O que mais o Léo Jardim quer? Ele quer ganhar o salário de quem? Porque no Brasil, quem são os goleiros que ganham muito assim? Goleiro. Talvez o Everton deve ganhar muito. O Hugo Souza, imagino que deve ganhar um salário legal. O Fábio também deve ganhar um salário legal. Agora, acima de R$1 milhão, R$1,5 milhão. Léo Jardim, tamo junto e um forte abraço. Porque ficar nessa novelinha, deixando o clube numa situação que não existe e não tomar uma decisão, cara, são 7 meses de negociação. Não é normal. Ô, Vene Casagrande, eu posso fazer o advogado daquele nome que eu não gosto de falar? Porque eu me coloco muito no lugar do Léo Jardim. O Pedrosa foi muito bem quando ele disse que o Léo Jardim, entre aspas, não era ninguém até ele chegar ao Vasco. Que o Vasco deu essa projeção ao Léo Jardim. Sim. O Léo Jardim, sem sombra de dúvida, está vivendo o melhor momento da carreira dele. Ou seja, não vai ter um outro momento melhor para ele conseguir um contrato, uma visibilidade com um clube que queira ele futuramente. Eu tenho certeza que deve ter vários clubes procurando os representantes do atleta dele. Eu não vejo nenhuma estabilidade ele assinar um contrato com o Vasco da Gama até 2030, porque o Vasco da Gama hoje não consegue dar um projeto bacana para o jogador. A gente não sabe o que vai se tornar o Vasco da Gama daqui a alguns meses. O Vasco hoje é uma incógnita. Tem um presidente, mas pode ser vendido para uma SAF a qualquer momento. Então, eu me coloco muito no lugar desse jogador. Eu acho que ele não está errado em não querer renovar.
O problema é quando ele diz na frente das câmeras que quer renovar e fica a todo momento recusando. Sim. Seria muito mais bacana a postura dele se ele chegasse e fosse sincero com a diretoria do Vasco e com o público. Olha, gente, eu acho que já chegou o meu ciclo aqui, o meu ciclo no Vasco da Gama já chegou ao fim, não quero renovar por conta disso, eu vou bater uma meta de renovação automática, eu bato essa meta e aí vou buscar junto com meus representantes uma proposta melhor para o meu futuro, pensando no meu futuro porque eu quero respirar novos ares. Então eu me coloco muito no lado do jogador também. Mas como é que você se coloca só no acho que ele tem que ser dele? sincero. Ele tá mentindo? Como que se fica do lado do Léo Jardim? Como fica do lado do Léo Jardim? Porque ele chega na entrevista e fala assim, eu quero muito ficar. Eu não acho errado ele não querer ficar, esse é o ponto. Mas não ser sincero aí que tá. É doloroso pra todo mundo. É isso que eu tô falando. Ele, isso que eu tô falando. Eu só acho errado. Eu só acho errado ele virar na frente das câmeras e dizer, eu quero renovar. Não ser sincero, como você falou, Não ser sincero, exatamente. Seria muito bacana da parte dele se ele falasse assim, não, olha só, isso aí quem tá resolvendo são os meus empresários. Isso. Ele não precisaria falar que ele quer renovar. Mas também não precisaria falar que não quer renovar. Ele chega e fala, gente, isso aí é um assunto que meus representantes estão tratando com a diretoria do Vasco, o meu foco é ajudar o Vasco da Gama e outra, fica aqui o elogio, porque em nenhum momento ele tá deixando o foco dele de lado. Ele pode até falhar, dar uma bobeada, um lance ou outro, mas continua salvando o Vasco da Gama, tal como salvou na Copa do Brasil. Então, eu me coloco no lado do jogador, porque pra mim, eu no lugar dele, eu não assinaria também um contrato até 2030. Então, seja honesto, Vini. Mas só isso. E eu digo mais, isso é informação, tá? Se ele for honesto com a diretoria do Vasco, sabe o que a diretoria vai fazer? Show, Léo Jardim. Tamo junto. Até porque você não pode obrigar o cara. O que eu tô falando é o seguinte, Léo Jardim, só seja honesto. É isso. Só seja honesto com o torcedor, seja honesto com o clube, seja honesto com você mesmo. Sabe por quê? O Vasco vai falar, obrigado pelos serviços prestados, vou buscar outro atleta e a gente vai achar uma proposta pra você. E tem um detalhe assim. Ponto. Nessa questão de goleiro, pra gente mudar aqui o assunto rapidamente, hoje, nos últimos 10 anos, é o lugar no futebol que a gente consegue fazer um plano de carreira. A gente vê um goleiro que está há muito tempo num time. As outras posições fica um pouco mais difícil. Mas o goleiro consegue fazer esse plano de carreira. E aí a gente olha o lado do jogador e o lado do Vasco. O lado do jogador o Vasco é uma vitrine poderosa, um dos maiores clubes do Brasil. Deu essa vitrine ao Léo Jardim. Ele antes não era ninguém, passou a ser o Léo Jardim pela vitrine que o Vasco deu e também pelo talento que o jogador tem. Porque ele é um super goleiro, a gente já falou isso várias vezes aqui. Então ele ganhou essa vitrine do Vasco e fez ser o Léo Jardim com o talento dele. Mas aí eu acho que aí é a hora da gratidão de todo mundo. Do Vasco, de virar pra ele, se ele falar, eu não quero ficar, vai voar. E dos Léo Jardim de ser sincero, porque quando você é sincero, você dá direito ao Vasco de buscar um outro goleiro. A gente já viu o Jefferson indo pra seleção da Copa do Mundo de 14, no final do ano o Botafogo caía e ele escolheu ficar. A gente viu o Gatito também indo pra Série B com o Botafogo e escolheu ficar. Eles tinham outras propostas milionárias e eles escolheram ficar. Tá tudo bem, Léo Jardim, se você não escolher ficar, tudo certo. Mas eu acho que a sinceridade vai ser mais honesta com todo mundo. Com o próprio Léo e não virar um leilão, vai, dá 1.000, 1 milhão, 1.200.000, 1.300.000. Não tem necessidade. Eu acho que essa pedida que o Pedrosa falou de mais de 1 milhão, de 1,5 milhão, é uma pedida justamente pro Vasco não aceitar. Ok. Mas aí seja sincero, então só fala. Estamos na mesma coisa. Assim, eu vou ser sincero. Analisando o mercado, Palmeiras em busca de goleiro aí o tempo todo, o Paulo Pitombeira, que é atual empresário dele, tem uma ótima relação com o Palmeiras. Nada vai me surpreender se ele sair do Vasco e ir pro Palmeiras. Só que então ele cumpre o contrato e o Palmeiras vem no Vasco e faz a proposta para tirar o goleiro. Não faz o que ele tá fazendo. Porque tem 7 meses que o Vasco tá fazendo 1, 2, 3, 4 propostas com 5 anos de renovação e 800 mil reais. O salário do Verrete. O que ele mais quer do Vasco? Porque essa é a situação do Vasco. Não, eu acho que o Vasco não tem que fazer mais nada. Se ele não quer ficar no Vasco, chega pro Vasco e fala que não quer ficar. Que aí renova automaticamente e busca a proposta. Inclusive, e se o Palmeiras, se o Cruzeiro, se o Fluminense quiserem o Léo Jardim, do Vasco paga pelo Léo Jardim. Deveria ser esse. Olha só, a gente fez todos os esforços financeiros possíveis. O goleiro não aceitou nenhuma. Se ele mudar de ideia, a gente quer aqui. Se não, o que todo mundo deseja é que não sabe o fim, mas se for ele sair, que saia pela porta da frente. Esse é o nome da cidade da equipe do Mushuki Runa. Ou seja, o Vasco vai pegar altitude, passou pelo Independente Del Valle, nova altitude, lá no Equador, para encarar o Mushuki Runa. Aí sim já tem o chaveamento. O Vasco já sabe o seu caminho até chegar à final. Pelo menos na Sul-Americana já tem, a partir já
desse playoff, oitavas, quartas, semi, até a final, diferentemente da Copa do Brasil, que é a partir da fase quartas de final, o chaveamento. Ontem o Vasco recebeu uma notificação, notícia sobre o esforço, da FIFA, sobre uma dívida superior a 2.600.000 dólares pela compra do Juan Esforça. O News Old Boys acionou a FIFA e o Vasco, mais uma vez, vai apresentar o seu argumento, como fez diante da alegação do Nantes, por conta da dívida com o Adson, que ele está em recuperação judicial e a lei brasileira não permite pagar credores fora do plano do acordo judicial, da recuperação. Então, assim, o Vasco está tentando de novo, junto à FIFA, foi notificado, agora vai se defender, porque antigamente como é que funcionava? Chegava um pedido para você se defender. Olha, tem isso aqui, se defenda. Agora não, agora chega já a notificação. Ah, o Vasco está impedido de contratar, sofreu transfer ban? Não. Mas o Vasco vai contra-argumentar para tirar essa notificação e não ter nada na sua ficha, vamos dizer assim, anotado. Aliás, falando em ficha, a ficha do Payet terminou. Não há mais vínculo do Payet com o Vasco? O vínculo vai até o dia 31 de julho. Mas ontem, o CEO Carlos Amodeu, ou melhor, Carlos Amodeu, falou sobre esse fato, né? Ele falou sobre Payet, que não joga mais no Vasco, falou sobre Léo Jardim, falou sobre Coutinho e falou sobre reforços. Depois do sorteio, Amodeu falou aqui com o canal Fanático Vascaíno. Começou respondendo sobre a janela, que abriu ontem, fecha dia 10 e reabre 10 de julho, quando volta o Campeonato Brasileiro e vai até 2 de setembro. Teremos ou não reforços agora? Com a palavra o CEO do Vasco, Carlos Amodeu. Essa janela é uma janela excepcional, uma janela para a Copa do Mundo de Clubes. A gente vai ter uma parada da Copa do Mundo de Clubes a partir do dia 12, então a gente só tem mais um jogo a partir do dia 12, depois reabre a janela para fins de registro no dia 10 de julho, ali na frente. Então o que nós estamos planejando? Nós estamos finalizando o processo de contratação do novo executivo, isso é um aspecto muito importante. Ao longo dessa semana a gente deve finalizar o processo da contratação do novo executivo, que será o responsável pelo departamento de futebol como um todo e portanto, pelas contratações e pelas movimentações de mercado nessa janela, porque a gente vai ter atletas que deixam o clube, atletas que chegam para o clube, o que é natural nesse momento. Nessa janela agora, nós vamos jogar no dia 12, depois os atletas vão ter cerca de 10 dias de folga, até por conta da legislação, a gente precisa ter esse processo, então nós não estamos neste momento, nessa janela do dia 2 ao dia 10, com pressa para fazermos contratação, até porque nós vamos ter até o dia 21 de folga dos atletas. Então nosso objetivo é, a partir do dia 21, já termos movimentações no mercado, para que aí sim os atletas possam chegar junto com o atual elenco, possam se preparar durante todo o período da preparação e sejam registrados a partir do dia 10 para poder jogar no dia 12 ou dia 13 contra o Botafogo na nossa retomada do campeonato. O raciocínio do Vasco da Gama é esperar o período da volta para o trabalho, porque 12 joga com o São Paulo, 13 sai de férias obrigatórias. E aí o Vasco volta a treinar dia 21. Então, a partir do dia 21, segundo o Amodeu, o Vasco já terá reforços ali para o Fernando Diniz trabalhar. Perguntei para o Amodeu depois, chegadas e saídas estão interligadas? Ele falou, vai fazer parte. E ele disse isso na resposta. Alguns jogadores vão sair e outros vão chegar. Payet é um que vai embora. O Vasco está tentando acertar com ele uma rescisão contratual amigável. Se liga. O contrato do Payet, ele encerra no dia 31 de 7. Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar, inclusive, um eventual término antecipado de comum acordo do contrato do atleta, até porque nós vamos ter uma parada agora a partir do dia 12 até o dia 12 do mês subsequente. O contrato dele vence 15 dias depois, né, da retomada da competição. Então a gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar um término antecipado do contrato de trabalho dele, considerando toda a importância que esse jogador tem não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem para o Vasco, para que a gente possa fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma possível. Inclusive, o Payet não joga contra o São Paulo. Então o último jogo dele foi contra o Ceará, quando ele se machucou. E ele vai deixar o Vasco da Gama. Nessa temporada jogou apenas 16 jogos, não fez nenhum gol e deu apenas 3 assistências. Foi uma temporada muito baixa, de números muito baixos do Payet. Já o Felipe Coutinho, que tem uma temporada melhor que o Payet,
tem 24 jogos, 5 gols e 3 assistências. O Vasco espera a negociação com o Aston Villa para poder esticar o empréstimo pelo menos mais uma temporada, como confirma o Carlos Amodeu. O professor Fernando Diniz já falou da importância do Felipe Coutinho. Ele é um atleta que nós queremos contar com ele para a sequência da temporada. Por óbvio, existem questões relacionadas ao atleta e o seu clube de origem, o Aston Villa, que precisam ser resolvidas. A partir do momento que essas questões sejam direcionadas, a gente já está em contato com o staff do atleta para que a gente possa falar sobre a continuidade dele aqui no Vasco. Nosso objetivo é a permanência do atleta. Acredito que entre o Vasco e o atleta nós não teremos problema. Agora nós precisamos verificar a situação do atleta com o Aston Villa para que a gente tenha condições de dar continuidade ao contrato dele. Para fechar, Léo Jardim. Ele tem uma proposta do Vasco, segundo o Vasco, na última semana, uma proposta muito boa para ele ser um dos maiores salários do Vasco, e ele ainda não respondeu. Detalhe, se ele completar 50% dos jogos do Vasco na temporada, até agora o Vasco fez 34 partidas, a cláusula automaticamente de renovação será executada. E a informação que eu tenho é, por mais que tenham propostas por ele, não tem problema nenhum. O Vasco vai exercer se ele responder ou não responder. Ah, não quero, não aceitei nenhuma proposta. Não quero, não vou ficar. Não vai. Cumprir a cláusula automática. E aí tem uma renovação por mais um ano, que é o que o Vasco não quer. O Vasco não quer fazer valer a sua força do contrato. E sim um novo contrato com duração de 3 anos, com possibilidade de mais um, para que o Léo Jardim se sinta em casa. Agora, se ele resolver sair, legal, Léo, é só pagar a multa para o Vasco e você sai. Tá? Até porque entendo que o Vasco não tem que ficar submetendo a B ou C. Né? Léo Jardim é um baita goleiro, um dos principais do Brasil, uma das referências do Vasco, perfeito, mas tem contrato. Ah, eu acho que eu tenho que ir para um time mais qualificado que vai brigar por títulos. Beleza, é só pagar a multa e sair. Não tem problema nenhum, Léo Jardim. Zero problema. Acácio, Carlos Germano, Mazzaropi, Elton, todos esses passaram pelo Vasco. Só que escreveram uma linda história. Você está começando a sua. Se você acha que no Vasco não vai ganhar nada, beleza, é só pagar a multa e picar a mula. Um grande abraço. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que tá num acerto aí com o Léo Jardim, porém o Léo Jardim tá pedindo um salário milionário aí para renovar com o Vasco da Gama e o jogador não quer, né? Essa é a verdade, ele tá empurrando com a barriga, ele e o staff dele, porque sabe que o contrato dele se encerra no final desse ano, tem uma renovação automática sim, porém não é a vontade do jogador permanecer na toca, na colina, né? Deixa aí o seu comentário, sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!